Eliseu, ele tinha uma boa vida. Eliseu era de uma família rica. A gente vê porque a família da classe média naquela época geralmente tinha um boi. Uma família pobre não tinha boi nenhum. Uma família da classe média tinha um boi. E Eliseu tinha 24 bois. Ele era um homem rico. Para arar a terra havia 12 juntas de bois. Ele estava na última. Ele era o chefe. À frente dele estavam escravos, os servos. Ele era proprietário de empregados. Ele era dono de uma fazenda, herdeiro do seu pai. Ele tinha uma boa vida. Ele estava na terra mais próspera da região de Israel. E de repente o profeta que era conhecido, todos sabiam quem era Elias. Elias era um homem de Deus, todos sabiam, mas sabiam que a rainha Jezabel queria cortar a cabeça de Elias, e agora o profeta Elias vem e lança a capa sobre ele, e ele sabia o que era aquilo. Você sabe o que eu fiz com você? Eu estou chamando você para me seguir e ocupar o meu lugar no futuro. Era um desafio para Eliseu, que ele tinha que pensar o que é que ele iria fazer naquele instante. Às vezes a gente tem que aprender que para eu mudar de patamar na minha vida, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida financeira, seja no meu trabalho, há um preço. Diga assim, há um preço. Sim, tudo na vida tem um preço. No caso aqui de Eliseu, ele precisava se render, ele precisava se sacrificar, ele precisava servir, ele precisava se negar. Aquilo que ele fez de voltar para sua casa e matar aqueles bois e pegar aquele arado e queimar o arado. Ele estava dizendo, olha, aqui acabou uma fase da minha vida e vai começar uma nova fase, e não tem plano B, não tem como eu voltar e pegar o arado porque ele está queimado. Eu queimei o meu arado, ou seja, eu estou disposto a começar uma nova história na minha vida. Só que para eu alcançar algo maior na vida, sempre eu preciso fazer um sacrifício e deixar algumas coisas, inclusive na nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas pregar o evangelho, e às vezes as ofertas que nos fazem olha, venha para a igreja, venha para Deus e tudo vai dar certo na sua vida. Venha para Deus e Deus vai dar um carro novo para você, uma casa nova para você, e Deus vai fazer você a pessoa mais rica da sua cidade. E eu sei que Deus quer nos abençoar, Ele sempre quer nos abençoar financeiramente. Olha, uma pessoa quando ela se converte, você pode ver, um mês depois a vida dela já começa a melhorar, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Se ela seguir ao Senhor de verdade, é certo que a vida dela vai melhorar. Mas a proposta de Deus nunca é primeiro você dá, você recebe tudo para depois você dar tudo. Não, a proposta de Deus é sempre o contrário. A proposta de Deus sempre é você primeiro dar tudo, e quando você der tudo, eu vou dar tudo para você. É isso que Deus fala. Eu vou a Deus e eu não quero nenhum compromisso, mas eu sei que Deus vai abençoar a minha vida, vai resolver todos os meus problemas. E a gente acaba achando que Deus é o nosso escravo. A gente vai orar, as nossas orações são mais ou menos assim: Deus, olha, faça isso. Amanhã faça assim. E se Deus não fizer, você fica muito bravo com Deus, você fala, eu não quero mais Deus. Mas na verdade não é assim. Se Deus quer fazer algo grande na sua vida, você primeiro precisa se render, você precisa sacrificar e você precisa servir. Para Eliseu, o segredo é, se você quer ser um grande profeta de Deus, ande com um grande profeta de Deus.
Se você quer ser alguém grande, aprenda com alguém que já trilhou o caminho, que se tornou grande antes de você, e sirva aquela pessoa. Porque Eliseu, a partir daquele instante, ele deixou de ser o CEO, ele deixou de ser o chefe, ele deixou de ser o dono, ele deixou de ser o homem rico, e agora ele passou a ser servo. Agora ele iria servir a Elias, e ele serviu a Elias por 18 anos. Ele iria servir a Elias, carregar a mala dele, carregar os livros dele, pegar a água para ele, estar lá servindo. E não é fácil servir, porque todo mundo quer liderar, mas ninguém quer servir. E para a gente ser um bom líder, a gente precisa primeiro aprender a servir a alguém que está acima da gente. É servir alguém para receber o que aquela pessoa tem. Eu devo servir aquela pessoa com todo o meu coração, meu amado. É isso que... Eu certa vez contei uma história de um homem que trabalhava, que usava camisa vermelha, e o patrão sempre chegava no escritório e eu via lá sempre trabalhando. E os outros às vezes paravam, conversando, e ele lá fazendo o dever dele. E um dia precisou de alguém e falou: quem que nós vamos colocar? Falou: vou colocar aquele homem da camisa vermelha, porque sem sacrifício, sem pagar preço, sem fazer o melhor onde Deus nos plantou. É isso que a Bíblia ensina. Porque eu sirvo não à vista para agradar a homens, mas o meu trabalho, o meu serviço, aquilo que eu estou fazendo como para o Senhor, a Bíblia diz. E Deus vai me abençoar. Certa vez eu falei sobre um homem chamado Samuel Logan Bengal. Ele foi pastor de uma grande igreja na cidade de Londres. A igreja dele tinha mais de 3.000 pessoas. E ele sentiu um chamado de Deus para servir no Exército da Salvação. Exército da Salvação, a gente até não vê muito hoje, mas deve ter aqui ainda, mas vocês devem ter visto alguma coisa deles em alguma praça. É um grupo de cristãos, de crentes que faz um trabalho social para ajudar os pobres, os necessitados, enfim. E eles, ao invés de chamar pastor ou diácono, coisa assim, eles deram como se fossem posições de um exército. Por isso que chama Exército da Salvação. Tem lá o general, que seria o presidente da organização. E ele sentiu o chamado, Samuel Logan Bengal sentiu o chamado para servir lá nesta organização. E ele deixou o seu trabalho, deixou a sua igreja e foi servir lá. E o primeiro trabalho que deram para eles usavam uniformes, como se fosse de um exército. Ainda usam, né? Ainda tem, vocês veem em algum lugar aqui? Usam uniformes. E o trabalho dele foi engraxar a bota, o coturno, a botina do pessoal. E ele falou que ele ficava lá no porão da sede, lá engraxando, ilustrando. E muitas vezes vinha na sua cabeça: o que é que você está fazendo aqui neste lugar? Você poderia estar em outra posição. Você chegou aqui, você era o pastor de um lugar grande, e você está fazendo isso daí. E ele falou: e todas as vezes que vinha esse pensamento na minha cabeça, eu pensava e eu me lembrava de Jesus ajoelhado com uma toalha nas pernas e com uma bacia de água, lavando os pés dos discípulos. Porque esta é a maneira de Deus nos treinar, esta é a maneira de Deus nos ensinar, nos quebrar, porque Deus quer colocar-nos no lugar mais alto, meu amado. Mas Ele não quer que a gente, quando chegar naquele lugar mais alto, a gente caia de lá. Então Ele nos treina. Ele às vezes a gente se sente humilhado, mas o que eu preciso fazer é perseverar. É continuar servindo, é continuar fazendo o meu melhor, é fazer o que Deus quer que eu faça, é fazer de coração, é dar o meu melhor. É isso que ele estava fazendo. E na vida cristã é assim. Jesus, ele nunca chegou para uma pessoa e falou: olha, você quer aceitar a mim? Quer? Irmãozinho do teclado, faz favor, não estou mandando não, né? Toca lá o teclado, que agora eu vou fazer o apelo. Quem quer me aceitar aqui, levanta a mão. Jesus nunca fez isto. É errado fazer isso? Não estou dizendo que é errado fazer isto. Mas as propostas de Jesus eram diferentes. Deus não fica devendo nada para ninguém, meu querido. Mas a gente às vezes acha que Deus quer nos tomar. Mas Deus não quer nos tomar, Deus quer nos testar, para saber onde está o nosso coração.
Onde está o nosso coração? 11 apóstolos morreram martirizados. Pedro, segundo a tradição, morreu de cabeça para baixo, crucificado. Tiago morreu a flechadas. Outros foram arrastados por cavalos pelas ruas cheias de pedras. Outros foram decapitados. Outros foram mortos de maneiras terríveis. João, segundo a tradição, foi jogado num balde, num tanque cheio de óleo quente para morrer queimado. E não, quando tiraram de lá, ele estava vivo e mandaram ele para um isolamento na ilha chamada Patmos. Jesus não falou para as pessoas: olha, se você quiser vir, levante a tua mão, me aceite como Salvador. Jesus não falou isso daí, não. Jesus falou: se alguém, olha, é uma opção. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ah, mas eu não quero isso daí. Eu quero ir só para a igreja, balançar a mão, cantar, dar uma dançadinha. Negar a mim mesmo? Não. Na verdade, eu quero que Deus faça a minha vontade, e não eu fazer a vontade dele. Senhor, eu tenho sonhos, eu quero que o Senhor cumpra os sonhos, me abençoe para eu realizar meus sonhos. Eu não quero esse negócio de eu negar meus sonhos, seguir os seus sonhos. E acho que você entrou no lugar errado hoje. Jesus falou: se alguém, é opcional, você não precisa não. Mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, vem e me siga. Ah, a gente gosta da cruz, aqui tem uma aqui, ó, iluminada aí. Muitas pessoas usam a cruz pendurada no pescoço, outros usam a cruz até na orelha. Mas a cruz, não tem nenhum problema de usar a cruz, é um símbolo, hoje se tornou um símbolo cristão, amém? Mas naquela época lá, cruz era morte, cruz era tortura, cruz era cadeira elétrica, cruz era injeção letal de droga para você morrer, cruz era morte certa, vergonhosa, a pessoa era despida, a pessoa passava vergonha na frente de todo mundo, a pessoa era chicoteada, a pessoa era pendurada como o maior bandido que havia na face da terra, ele era desprezado. E Jesus falou o seguinte, que se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a cruz, meu querido, pegue a cruz e venha. Cruz não é sogra, não. Cruz era morte. Tudo bem, tá certo que algumas sogras são morte, mas não, era dar a vida, era morrer. Então olha só que quando Deus fala essas coisas para você, meu amado, não é porque Ele quer tirar alguma coisa para você, é porque Ele quer levar você para um nível mais alto. Olha, eu posso falar para você, eu entreguei minha vida a Cristo quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fui criado na igreja, eu frequentava a igreja. Uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é entregar a vida a Cristo de verdade. Mas eu entreguei a vida a Cristo de verdade. Entreguei a vida a Cristo de verdade. De tal maneira que eu era adolescente quer namorar. Naquela época, namoro não é de agora não, viu? Naquela época adolescente namorava também. Adolescente quer namorar. Na igreja os meus amigos namoravam, e eu falei para Deus: Senhor, eu não vou namorar ninguém, Senhor. Eu quero servir ao Senhor, eu não quero saber de namorada, eu quero namorar quando for para eu casar, e não quero ficar namorando aqui e ali. E fiz isso daí porque realmente eu queria servir ao Senhor. Deus era a prioridade, não é pecado namorar não, mas Deus era a prioridade na minha vida. Eu entreguei tudo, o meu futuro, o meu sonho, os meus planos, o meu amanhã, minha vida ao Senhor, e eu jamais me arrependi por um minuto da vida, porque eu só ganhei. Na verdade eu não perdi nada. Perdi nada. No entanto, você vê gente milionária se matando, tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem poder, mas falta alguma coisa dentro dela, uma insatisfação. O que eu estou fazendo com a minha vida? Tem valido a pena? Você chegar no fim da sua vida, eu fico imaginando esse jovem rico chegando no fim da sua vida e pesando as coisas, e talvez depois de 30, 40 anos que Jesus já havia sido crucificado, e se ele não se converteu, ele lá no leito de morte, talvez lembrando das coisas, pensando: puxa,
será que era só isto que a vida reservava para mim? Será que a vida não reservava alguma coisa mais especial para mim? Claro, com certeza a vida reservava coisa mais especial para ele. Mas ele precisava, antes de receber, ele precisava dar. Antes de receber, ele precisava servir. Antes de ele progredir, ele precisava sacrificar. Isso é na sua vida profissional, meu amado. Se você quer alcançar lugares mais altos, há um preço a pagar na vida. Há um preço de estudo, de dedicação, de faculdade, de pós-graduação, de doutorado, e de ficar noites sem dormir. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, a pessoa falou: pastor, às vezes eu choro porque eu estou fazendo pós-graduação e é tão puxado, e eu trabalho, e é isto e aquilo, e tem dia que eu estou tão assim, que eu estou tão cansada que eu choro. E na verdade há um preço a pagar na vida se você quer mudar de patamar, se você quer ir para um lugar além. Isto na vida espiritual também. Vida espiritual também. Todos vocês, ou todos não, né? Muitos de vocês assistiram um filme. Eu não assisti, mas a trailer do filme, eu fiz muitos casamentos com o trailer deste filme, Carruagem de Fogo. Quantos de vocês assistiram Carruagem de Fogo? 1981. Não tinha nem nascido ainda. Mas foi um filme muito famoso. A música, aquela pam, pam, paranana. Muitos casamentos, eu vi muitas noivas entrando na igreja tocando esta música aí. Pum, assim, bem, né? Chocante. Na verdade, o filme conta a história de Eric Liddell. Eric Liddell, ele nasceu na China. Os seus pais eram missionários na China. Eles eram descendência escocesa, mas eram missionários na China. Os seus tios eram pastores, enfim, era uma família de pastores missionários. E ele nasceu lá na China, filho de missionários. E quando ele estava na adolescência, os pais o mandaram estudar na Inglaterra. E ele foi fazer o colégio, a faculdade lá. E na faculdade ele começou a correr, e as pessoas descobriram que ele corria muito, ele era muito veloz. E ele começou a entrar na equipe da universidade, entrou na equipe olímpica inglesa. Em 1924 ele foi disputar as Olimpíadas de 1924. Ele era o favorito para a prova dos 100 metros rasos, era o mais veloz do mundo naquela época. Só que quando foi ver a data da corrida dele era num domingo. E ele chocou o mundo, saiu nos jornais do mundo todo. 1924, na Inglaterra, onde foi em Paris as Olimpíadas, saiu nas primeiras páginas dos jornais lá em Paris, que ele se recusou a correr, porque a corrida era no domingo, e ele falou que domingo era o dia do Senhor, era um dia consagrado a Deus para ele, para adorar a Deus, e que ele não iria correr naquele dia. E ele se inscreveu, estava inscrito na corrida dos 100 metros, 200 metros, e se inscreveu na 400 metros. Ele não correu a 100 metros. Ele correu 200 metros e ganhou medalha de bronze. E ele correu 400 metros, ele nunca tinha corrido 400 metros e ganhou a medalha de ouro. Na Olimpíada de 1924 ele ganhou medalha de ouro e ganhou nos 400 metros e medalha de bronze nos 200 metros. E certamente ganharia nos 100 metros, mas não correu porque era num domingo. E para ele domingo era o dia do Senhor, consagrado a Deus. Ele havia falado para Deus: Senhor, todo domingo vai ser para Ti. Todo domingo eu vou para a Tua casa. Todo domingo eu vou servir ao Senhor. Eu vou adorar ao Senhor. Eu não vou fazer nenhuma coisa para mim que seja um trabalho. Era o que ele cria, era o que ele acreditava, e ele fez isso com todo o coração dele, pagou um preço por causa disto. E quando passou as Olimpíadas, ele foi ovacionado na Inglaterra por trazer medalhas. E então perguntaram para ele: e as próximas Olimpíadas de 1928, como você vai estar? E ele falou: olha, na verdade eu fiz aquilo que eu deveria fazer, mas agora o que eu quero, que arde no meu coração, é voltar para a China, que eu nasci lá, e eu quero dar a minha vida lá para servir a Deus como missionário e levar pessoas a Cristo. E ele voltou para a China. Lá na China ele se casou, teve 3 filhas. Eu estava vendo esta semana um vídeo das filhas dele, velhinhas, com certeza as filhas já são avós, e algumas delas devem ter morrido já. Eu vi 2 delas falando no YouTube sobre o seu pai, porque quando o Japão estava em guerra com a China, e a China falou para todos os missionários estrangeiros sair do país, ele mandou a sua esposa e as suas
3 filhas para a Inglaterra para protegê-las e falou: eu vou ficar aqui ainda, tem tantas coisas para eu fazer, eu vou continuar trabalhando aqui. Mas logo ele foi preso, levado para um campo de concentração em 1945, com acho que 52 anos mais ou menos. Ele morreu no campo de concentração, na verdade, porque as filhas dele, eu ouvi elas falando assim: nós estávamos na Inglaterra e de manhã, lá era de manhã e era noite lá na China, e no outro dia era noite para nós e era dia para elas, era dia para o meu pai. E ela falou, e a gente sempre ficava pensando: o que é que está acontecendo com o nosso pai agora? Como que ele está? Onde ele está? Mas na verdade ele havia tomado uma decisão difícil, porque Deus nunca tira algo de você, ou nunca Deus pede algo de você sem te dar algo melhor para você, meu amado. Nunca. Deus nunca fala para você dar a vida sem dar uma vida muito mais abundante. Jesus, ele falou: eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu garanto para você que quando você entrega tudo para Deus, você jamais vai se arrepender da escolha que você fez na sua vida, porque você vai viver a melhor vida que um ser humano poderia ter nesta terra, meu amado. É verdade. Deus nunca tira sem nos dar. Acho que o versículo bíblico que o diabo mais gosta hoje, se o diabo gosta de um texto bíblico, o que ele mais gosta é: Deus é amor. Esse é o preferido dele. Jesus ama, esse é o preferido. Porque ele engana as pessoas falando isso daí. É óbvio que Jesus é amor e Deus ama, mas não só isso que ele falou. Jesus, ele falou: eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Eu vim dividir casas. Eu vim jogar filho contra pai, pai contra filho, e mãe contra filho, e filho contra mãe. Já leu na Bíblia? Jesus falou isso daí. Sabe por que ele falou isso daí? Porque realmente muitas vezes isso acontece. Agora eu entreguei minha vida a Cristo e a minha família não quer mais. Agora você virou crente. Meus amigos da farra, eu não quero mais andar com você não, agora você é Bíblia. Pessoas que falavam que te amavam, agora viram as costas para você e zombam de você, dão risada, caçoam de você. Vai para a igreja. Eu me lembro quando me converti, na adolescência, os meus amigos do meu trabalho, eles iam com revista de mulher sem roupa mostrar para mim. Não, esqueci, o pastorzinho, você não pode ir mais. Zoavam. Falavam que eram meus amigos. Na verdade, às vezes a gente vai perder pessoas por querer servir a Deus. Vai perder namorada, vai perder namorado. O pai não vai gostar mais da gente, a filha não vai gostar mais da gente. O filho vai falar: eu não quero mais saber de você. O pai vai falar: você morreu para nós. É verdade, aqui no Brasil não acontece isto, mas lá, vai lá pro Iraque, vai lá pro Afeganistão para você ver o que acontece. Se você fala que se converteu, o pai expulsa você de casa. Você, seguidor de Jesus, na nossa família, que nós seguimos a Maomé, você perdeu a herança fora de casa. Vai procurar a tua vida. Jesus falou que isso iria acontecer. Na verdade, as separações que às vezes acontecem na nossa vida vão nos levar, se nós estamos decididos a seguir ao Senhor, vão nos levar para algo maior. Eu me lembro quando os nossos filhos foram estudar nos Estados Unidos, e eu e minha esposa ficamos em casa, e depois o Guilherme veio, e se casou com a Natália. O Guilherme, ele aprendeu a tocar violão nos Estados Unidos, e ele chegava em casa à noite, às vezes antes de dormir, começava a tocar as músicas dele. Às vezes a Célia ia lá no quarto, cantava com ele, eu ouvia as músicas, cantava, ouvia sempre a voz dele lá cantando. De repente ele casou e foi embora de casa. E quando o filho casa e vai embora de casa, você fala: meu Deus, nunca mais eu vou ver meu filho. Ele foi morar 1 quilômetro de distância. Nossa, que coisa. Não. Mas as paredes tocavam de noite. Parecia que a gente ouvia o violão tocando. Parecia que ouvia a voz. Quando os nossos filhos foram embora, várias vezes a minha esposa acordava de madrugada e falou: querido, está me chamando. Eu falei: não, ninguém está te chamando. A casa está vazia. Separações, mas o que aconteceu? Ele cresceu. Casou, construiu sua família, tem a sua vida.
Foi para bom. Eu me lembro que há muitos anos atrás, estava nos Estados Unidos, e uns amigos meus me convidaram para ir numa reunião, e eu fui alguns dias, todas as manhãs, acho que era 6 horas da manhã, foi despertador lá, uma reunião de oração com alguns empresários americanos. E quando eu cheguei o primeiro dia lá, só tinha carrão, eram milionários, uma casa assim maravilhosa. Era um grupo de irmãos milionários, gente rica, que havia com internet, estas coisas, no boom que houve há muitos anos atrás, investiram nesta área, e as empresas deles de tecnologia, tudo explodiram de crescer, gente milionária. E eu cheguei lá na casa, passei lá 45 minutos, 1 hora, orando, nós oramos, voltei outras vezes, e a conversa deles era o seguinte: o que é que Deus nos colocou nesta posição de proeminência? Deus colocou dinheiro em nossa mão, Deus colocou empresas grandes em nossa mão, o que é que Deus tem através disso para nos usar? Como é que Deus quer usar a minha empresa para a glória do seu nome? Como é que Deus quer usar o meu trabalho para a glória do seu nome? Essa era a conversa lá. Deus quer promover você, para usar você, para você ser bênção, para abençoar o hospital, abençoar a empresa, abençoar o teu negócio, abençoar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, meu amado. Deus tem algo maior. Você entrou no exército do Senhor, a partir de agora você é ganhador de vidas, ganhador de almas. O teu trabalho é levar gente para a eternidade, porque esta vida é passageira. Não importa a tua profissão, você está ali para ser luz, luz na tua família. Você está ali para ser luz na tua família. Eu fui a primeira pessoa da minha família a conhecer ao Senhor. Minha família tinha religião, mas não conhecia o Senhor. Eu fui a primeira pessoa na vida. Um senhor, eu li que o pastor fez um apelo e as pessoas foram para o púlpito. O missionário, ele era missionário em outro país, e ele fez um apelo para quem quisesse ser missionário. E aí uma menininha de 12 anos veio à frente junto com as pessoas. Quando ela voltou para o seu lugar, o pai dela ficou interessado. O pai dela perguntou para ela: filha, Deus chamou você para ser missionária? E ela falou: não. Então por que você foi lá na frente? Porque eu já me adiantei. Eu já falei para Deus que eu já falei sim para Ele, e já coloquei a minha vida. Se Ele quiser que eu seja missionário, o que Ele quiser da minha vida, eu já entreguei tudo para Ele. É só Ele falar. Então, antes dele falar, eu já falei para Ele. Estou dando tudo. É isso. Antes de Deus falar para a gente, eu estou dando tudo. Estou dando tudo. Estou dando meu tempo, estou dando meu dinheiro, estou dando meu sonho, estou dando a minha vida para servir ao Senhor. É isto. Igreja, ser parte da igreja é isto. Não é vir no culto de domingo e receber a oração do pastor e levantar a mão: eu aceito a Cristo. Não, é viver para Cristo 24 horas por dia. É acordar com Cristo, é dormir com Cristo, é almoçar com Jesus. Eu almoço com Jesus todo dia. É andar com Jesus, servir a Jesus, é amar a Jesus. É falar todos os dias: Senhor, aqui está a minha vida de novo. Senhor, eu não me arrependi por um segundo da minha vida nesses mais de 40 anos. Não houve um segundo que eu pensei assim, que não vale a pena servir ao Senhor, não vale a pena andar contigo. Vale a pena andar com Jesus, é a melhor vida que existe. É a vida mais sobrenatural, mais explosiva, mais emocionante. Você pode falar: pastor, eu uso cocaína, eu fico muito louco. Eu vou dizer para você, andar com Jesus é mais loucura, deixa você mais louco do que qualquer droga que você possa usar, deixa você mais doido, mais do que qualquer química pode produzir em você. É a vida mais significante que existe, mais significante, em qualquer profissão. Você não precisa ser missionário na China, você pode ser missionário para os seus filhos, pode ser missionário na tua casa, mas é isto. Deus sempre quer levar você para algo maior. Mas você vai aprender a servir, você vai aprender a sacrificar, você vai aprender a dar tudo, você vai aprender a fazer escolhas difíceis, você vai aprender às vezes a separar de pessoas que até você ama e entregar para Deus.
E Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você deu para Ele. Amém?